Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito, muito bem-vindo a esse canal. Amém, meus irmãos? Estamos aos pouquinhos retomando aí o ritmo, né, da vida normal. Depois das festas que a gente teve aqui na Itália, eu moro na Itália, Natal, Ano Novo, e uma terceira festa que foi comemorada agora no dia 6, chama Befana. A Befana seria aquela bruxa boa. A gente sabe o que é a Befana, se você lembra quando a gente era criança, né, nos filmes da Disney, quando tinha sempre a bruxa, a bruxinha que rodeava a criança. Essa bruxa, a tradição conta que se a criança é mal educada, levada, né, apronta, a tal da Befana traz carvão para a criança. E aí a criança levanta de manhã, dentro da meia tem carvão. Então a tradição conta que as famílias colocam as meias, né, na frente da lareira e esperam, né, para ver o que a Befana vai trazer. Se a criança aprontou muito, ela traz carvão. Aí a criancinha pega dentro da meia, tem só carvão. Se a criancinha foi boazinha, educadinha, etc., aí tem presente, bala, tem brinquedo, depende da condição financeira de cada família. É logo depois do Natal, né? Quer dizer, as famílias aqui na Itália, principalmente as mais fanáticas, né? As mais mimadas, acabaram de comprar presente pro Natal e já aproveita e compra também o da Befana. Então, quem pode dá brinquedo mesmo. Inclusive aqui na Itália eles vendem as meias grandes, cheias de brinquedo caro, 40, 50 euros, uma dessas meias. É claro que eu essa festa não comemoro, meus filhos, a gente nem toca no assunto, o pouco que eu toquei já expliquei para eles. E falei para eles que tudo que se refere a carvão para criança, liga para Moloque. Moloque era o deus pagão da antiguidade, né? Na época dos patriarcas Moisés, Abraão, essa turminha aí, Jacó, Daniel, tinha o tal do Moloque, e as crianças eram oferecidas a esse deus, elas eram queimadas vivas. Tudo tem sentido, né? E sem falar que a personagem dessa festa é uma bruxa e tá ligado à magia negra, tá ligado ao ocultismo, né? E o negócio foi tão forte, né, que aparece o espírito da bruxa, aparece em algumas famílias, aqui na minha mesmo. Teve uma briga feia aqui, o meu sogro, ele estava brigando feio no telefone antes de ontem à noite com o moço. Graças a Deus, o Senhor tem nos livrado, a palavra de Deus diz que a verdade nos liberta. Tem famílias que qualquer coisa que é motivo de festa, eles compram, né? Eles acatam de coração, vestem a camisa, festeja até o talo, enche a casa da simbologia, não procuram saber o significado das coisas e vai. E aí depois colhe maldição para a vida, né? Então, depois desse grupo de festas, a gente agora, amanhã, meus filhos voltam para a escola, mas já hoje de manhã, eles estão quietinhos ali na sala, brincando. Eu falei, olha, mamãe vai fazer um vídeo pro YouTube, né? E ali estão jogando o joguinho deles, daqui a pouco basta. Já cortou pro resto do dia esse tipo de joguinho e eu vou aproveitar para colocar esse vídeo aqui. Hoje nós vamos estudar Apocalipse. Acredito que o pessoal vai gostar muito e provando para os irmãos o que está vindo por aí. Olha, eu não sei, tem muito irmão que diz que não vê televisão, não vê filme, né? Muitos estão cortando isso tudo, mas eu ainda assisto filmes. Filmes é uma coisa que eu assisto muito, principalmente porque eu gosto de pegar mensagem subliminar, eu gosto de ler, né, as coisas que os filmes transmitem para a gente a nível apocalíptico. E eu não sei, aqui quem acompanha também alguns filmes, né, não perde nenhum. Eu não sei se você já percebeu, mas os últimos filmes que estão aparecendo, eles são extremamente violentos e tristes. Quando eu era mais jovem, os filmes, eles terminavam melhorzinho, eles terminavam bem. Mas eu já estou observando os últimos filmes de final de 2016, do ano de 2017 para cá, todos eles estão terminando de modo muito triste, muito terrível, e está se mostrando muito o domínio global sobre a humanidade. Ontem eu assisti um chamado Logan,
Esse seria um dos X-Men, né? O Wolverine, para quem já acompanhou aí os desenhos da Marvel, né? O Wolverine, aquele que tinha os ganchos de metal. Eu falei, bom, vamos ver esse filme aqui, meu marido, vamos ver. Aí nós assistimos aqui em casa esse filme e ele é muito, muito, muito confuso e violento. No final, você observa que eles transmitiram só a violência, mas mostraram também a vida real por detrás das cortinas, né? O que o sistema mundial tem feito com crianças. E basicamente eles pegavam as crianças, né? O filme conta da filha do personagem Wolverine. Ela foge de uma espécie de uma clínica para criança. Ela foge porque as enfermeiras ali fizeram fugir o grupo de crianças. E essa menina foge com uma enfermeira. Essa enfermeira consegue achar, né, esse ex-X-Men e pede a ele para levar ela em segurança até uma terra lá. Eles chamam essa terra até de Éden no filme, né? Mas eles tinham que cruzar a fronteira dos Estados Unidos, se eu não me engano, para o México. Mas, e aí, durante o filme todo, muita violência, muita violência. Essas crianças, elas foram geneticamente mudadas. Então, elas tinham atributos mutantes, poderes sobrenaturais, né? E só que aí mostra que os diretores da clínica, os médicos, o objetivo deles era pegar essas crianças mutantes e fazer delas armas para matar. Só que elas tinham um sentimento de consciência, né? E elas não queriam aceitar o que ele queria fazer. Elas não queriam matar as pessoas, elas não queriam obedecer. E nessa história toda elas fogem, né? Porque eles decidiram, então, já que elas não queriam ser armas de morte, então nós as mataríamos. Ele mostra no filme, né? Eles tentando matar essas crianças e as enfermeiras, então, arrumam um jeito de ajudar as fugir dali. E aí o filme é recheado de muita violência, mas muita, muita, muita violência. Uma mensagem que foi dita é que no filme, então, eles criaram um soldado sem alma. Eles tinham conseguido criar uma pessoa mutante sem alma. Foi dito no filme. E esse que era criado sem alma, ele era uma máquina de matar mesmo. Ele era tipo um robô humano, ele obedecia a ordem. E ele não tinha sentimento de consciência, sabe? Ele matava e basta. Então, meus amados, aí você fala, mas Ana, ver um filme violento desse, o que você ganha com isso? Eu ganho uma ideia do que vai ser a grande tribulação. Sabe, tá claro demais, tá explícito demais o que tá vindo por aí. E se você me perguntar, Ana, por que hoje você tá passando esse estudo, para provar para os irmãos algumas coisas que tá escrito na Bíblia e para falar para você que tá acreditando na misericórdia de Deus, de orar pela sua família, meus irmãos. Ore pela tua família, interceda, faça um propósito. Hoje ainda é dia 8, né, como eu disse. Hoje é dia 8 de janeiro. Faça propósitos com Deus de orar firmemente pela sua família. Se você nunca intercedeu, faça uma lista dos seus entes, até desses parentes distantes, aquele primo que você não vê mais, aquela tia que você não vê mais, que você não tem mais notícia. Sabe, esses parentes que você não sabe mais como é que estão, mas você conviveu com essas pessoas. Faça uma lista, coloque o nome deles. Se você não lembra, escreve lá aquele primo que a gente, quando era criança, o tio trazia sorvete de limão e a gente comia e ele ria porque o sorvete era azedo. Um exemplo, Deus, meus amados, ele sabe a quem você está referindo, porque ele é onisciente. Então, eu te convido, sabe, a Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Se a gente tem consciência das coisas e a gente fica de braço cruzado e não faz nada, vai ser tão triste no dia do tribunal de Cristo. Porque o dia do tribunal de Cristo, muita gente acha que vai chegar lá só para ganhar galardão, né? Ganhar presente. Aí vai ganhar ou não o tal do galardão. Mas vai ser dia de vergonha. Porque a Bíblia diz que nós seremos passados pelo fogo, as nossas obras, e terá pessoas que vão ser encontradas nuas, sem obra. Isso seria que o Espírito Santo ele vai revelar a natureza, aquilo que nós fizemos aqui na terra no tempo,
em que a gente estava aqui e podia ter feito. É o tribunal de Cristo. Então, não vai receber certos galardões, vai ser encontrado nu, né? Seria a típica comparação de quem vai entrar praticamente de pano de saco no céu. Um pano de saco branco, vestido de glória, mas limitado. E todo mundo que olhar para aquela pessoa no céu vai entender, aquele ali é aquele que simplesmente entrou no céu. Pior ainda, ele só não entrou no céu porque no último momento ele se arrependeu e não deu tempo de fazer nada. Porque esses ainda vão ter a desculpa de terem vivido a vida inteira na ignorância e felizmente despertaram para Cristo no último momento. Mas a vergonha desses que vão entrar praticamente com uma mão na frente e outra atrás é que além deles terem entrado com uma mão na frente e outra atrás e estarem praticamente nus, né, vestidos justamente com o mínimo no céu, é porque eles foram egoístas e quem vê eles no céu ali vai falar, poxa, aquele ali tinha consciência do evangelho, tinha consciência do tempo que ele vivia, da realidade na qual ele se encontrava, mas ainda assim ele permitiu que a sua vida terrena ficasse na frente da necessidade de fazer algo para com o reino. Quer dizer, ele guardou para si os talentos e praticamente não fez nada. E ele entrou no céu quase que arrastando. Basicamente é uma visão egoísta. Ah, minha irmã Ana Paula, mas você não entende a minha vida. Eu levanto cedo, vou trabalhar, trabalho a semana inteira, chego em casa tarde, tenho que arrumar a casa, tenho que cuidar de filho, e sábado e domingo tenho que fazer faxina, tenho que fazer compra, tenho que ir na cidade, pagar as coisas, resolver o que eu não consigo durante a semana. Quando dá 8 horas da noite, meu olho já está fechando sozinho, eu mal apenas consigo deitar para dormir, levanto 6 horas da manhã e e tototô, sim, mas eu tenho certeza, meus amados, que quando a gente se apaixona por algo, quando a gente tem consciência de algo, a gente arruma tempo, nem que seja uma vez por semana. Nem que seja uma vez por semana, no domingo, no sábado à noite, você parar e orar por uma pessoa, uma alma, uma pessoa que não está dentro do seu ciclo de interesse pessoal. A gente tem a facilidade de orar pelo marido que não está convertido, ou pela esposa que não quer saber de Jesus, do filho, porque são pessoas que estão debaixo da nossa tenda. Mas a gente não tem a capacidade, muitas das vezes, de orar por aquele parente distante que a gente nunca mais viu. Pela menina lá na padaria, que quando você vai comprar o pãozinho todo dia de manhã, é ela que está lá no caixa, sabe? A gente precisa abrir os nossos olhos, descortinar e ser ilimitados, amar as almas, pedir a Deus, Deus, dá-me amor pelas almas. Porque essas pessoas provavelmente são aquelas que provavelmente podem ficar na tribulação e vão sofrer aquilo que eu vou descrever aqui hoje. Então vamos deixar de lado, sabe, esse sentimento limitado e até egoísta e vamos colocar mais gente na nossa lista de oração. Pior ainda, se você nem ora do tudo, comece a orar e ore por quem está perto e para aqueles também que estão distantes. Todos nós conhecemos muita gente, gente do trabalho, gente da escola, gente do seu cotidiano, né, da padaria, do açougue, da quitanda. Ora, meus irmãos, orem por essas pessoas, sem saber o nome delas, mas orem pelas pessoas. Apresentem uma petição para com a vida delas diante de Deus. Tem gente que nunca recebeu oração. Tem gente que ninguém foi diante de Deus e clamou pela vida dela. Ah, não é impossível. Não, é possível e como? Basta você ver aí as culturas que não são cristãs, que nunca tiveram contato com a palavra de Deus. Famílias inteiras que nascem dentro de uma outra fé, de um outro credo, de uma outra seita, religião. E ninguém nunca tem condição de orar por ninguém e a família inteira vai para o inferno. Vamos orar, meus irmãos. Orem pelas crianças da escola do teu filho. Ah, Ana, mas eu nem sei quem é, porque são 30 crianças numa sala. Mas se você apresenta o grupo inteiro diante de Deus, Ele saberá quem são. Ele saberá quem são essas crianças. E Ele vai se lembrar da tua oração, se ela for sincera e genuína. Muito pode a oração do justo
na sua eficácia. E o assunto aqui, o título, eu não poderia conseguir descrever esse título no vídeo, mas eu posso falar. Ele basicamente se trata de falando mais sobre os santos da grande tribulação. Quem são? De onde vêm? Por que eles vêm? Quando vão ressuscitar? São detalhes que muitas das vezes a gente deixa passar desapercebido e não sabe. E a gente joga tudo num saco, mistura tudo e acha que é aquilo. E a palavra de Deus diz que nós temos que examinar as Escrituras para não perecer por falta de conhecimento. Muita gente querida vai perecer por falta de conhecimento, mas eu posso garantir que nós não. Não, se depender do canal Os Últimos Dias Antes do Fim, se depender da minha vida, aqui ninguém vai perecer porque ele falta conhecimento. Porque se tem uma coisa que a gente faz aqui desde o dia que esse canal foi fundado, lá pro ano de 2012, é estudar as Escrituras. Sim, muita coisa até mudou porque tem sido descortinado, né? A palavra de Deus é uma revelação ativa e ela vai se descortinando com o passar do tempo. Quer dizer, os mistérios vão sendo desvendados diante dos nossos olhos e a gente vai compreendendo ainda mais. Mas a palavra tem sido falada aqui. Deus o sabe o quanto que a gente tem falado da Bíblia nesse canal. Então não temos desculpa. Quem escuta esse canal, crendo ou não crendo no que ele fala, uma coisa não vai poder ter diante de Deus, nunca. É a desculpa de dizer, eu não ouvi esse texto bíblico. Não é nem dizer, eu não acreditei porque eu interpretei diferente. Não. É a desculpa de não poder dizer, eu não li esse texto bíblico. Essa passagem bíblica nunca foi exposta para mim. Aqui não existe desculpa. Se você quer acreditar e interpretar isso aqui de outro modo, aí já é com você e Deus. Mas você não vai poder dizer um dia, nunca ninguém me falou isso. Então que o Senhor Deus possa te dar entendimento, paciência, sabe? Tirar o preconceito daquilo que você vai escutar aqui hoje. Porque tem gente que parece que está programado para acreditar de um modo só e fechou e não quer aceitar outro. Aí você pode falar, mas você mesma, né? Uma que está fechada para não aceitar outro modo de entender. Mas é porque os outros modos de entender não levam a essa harmonia. Tem confusão, tem muita confusão. E é onde a gente não consegue engolir essa confusão. Eu prefiro ficar na harmonia bíblica. Meus irmãos, a gente hoje vai passar por Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 15, Apocalipse 6, Apocalipse 20, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e depois de novo Apocalipse 20. Nós vamos dar uma remexida muito boa nas Escrituras. E vocês vão poder constatar no final quanta harmonia teve essa palavra. Quando a palavra é de Deus, ela é harmônica. Mas ela é harmônica do início ao fim. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é condizente com aquilo que tem sentido. Então, que vocês possam aproveitar essa palavra. Se você quiser descarregar no teu computador, se você quiser duplicar esse vídeo no teu canal, se você quiser compartilhar, se você colocar o gostei lá para ajudar, faça o que você quiser, meus irmãos. O importante é que vocês não mudem o conteúdo do vídeo, amém? E aprendam a Escritura, aprendam a palavra, porque a palavra liberta. A palavra de Deus, ela nos traz libertação. É onde a gente começa a crer que por mais que a gente sofre e tenha um problema, maior é aquele que está em nós. E quando você entende que maior é aquele que está em você, que é Deus, que é o Espírito Santo de Deus, o maior dos seus problemas vira um cisco. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, enquanto ele não é resistido, ele não foge, ele ataca. Ele vai jogando pedra, uma atrás da outra. A Bíblia fala da seta inflamada dele, né? Das setas do inimigo. Satanás, ele ataca dia, noite, madrugada, o dia inteiro. Ele vai, sabe, é aquele típico caso da pessoa que termina um problema, vem outro, termina um problema, vem outro. Quando ela está começando a dar certo numa coisa, derruba tudo porque vem tantos problemas, a pessoa fica afogada
na aflição. É onde Deus fala, você não está resistindo ao diabo. Por isso que ele não foge. Gente, fugir é literalmente sair correndo. E o que é resistir? Resistir é se levantar. E aquela seta começar a bater em você, mas cair no chão, em vez de entrar no teu coração e te magoar. E eu só posso resistir o inimigo se eu me capacitar com as escrituras. Porque a palavra de Deus, ela traz a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais eu ouço ou eu leio a palavra de Deus, mais eu cresço em fé. E a fé, quando ela é forte, Jesus declara aos apóstolos, se a vossa fé fosse como um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte, exposta-te daqui, move-te. E assim seria. Jesus caminhou sobre as águas e o apóstolo Pedro, quando viu ele caminhando, falou, eu também quero. E Jesus diz, vem. Apóstolo Pedro simplesmente não pensou, ele pegou, saiu do barco e começou literalmente a caminhar, porque ele estava com fé. Aquele episódio é um exemplo do que uma fé de um homem pode fazer. Pedro caminhou sobre as águas, mas aí no momento, no lapso de tempo, a consciência humana, carnal dele falou, opa, peraí, a lei da gravidade, a lei da física diz que o homem não pode caminhar na água, na superfície da água, e aí ele começa a afundar. Engraçado, né? Se eu não me engano, aqui me corrijam os irmãos mais sábios do que eu, nesse caso aqui, mas eu acho que o apóstolo Pedro era pescador, não era? Pedro era um pescador? Bom, não sei, mas eu acho que ele era pescador. Se eu tiver certa, é impossível que um pescador não saiba nadar. E se Pedro era o pescador, ele sabia nadar. Como é que ele começou a ficar com pânico quando ele estava afundando? Você vê que a coisa ficou num estado assim tão irreal na cabeça dele que ele tomou pânico da água. Mas vamos dizer que ele nem fosse pescador, né? Mas só o fato dele ter a coragem de entrar na água, né? Eu imagino que um pouquinho de boiar ele conseguia, né? Mas ele entrou em pânico. Enquanto ele teve fé, enquanto ele ficou no foco que era Jesus, ele caminhou por sobre as águas. Então, meus amados, quando a gente olha para Cristo, e eu só consigo olhar para Ele quando eu estou abastecida do conhecimento das Escrituras, os problemas passam a ser como a superfície da água, mas eu caminho por sobre eles, olhando para Cristo. Então aquilo já não me ofende, já não me aflige, já não me atinge tanto. E aí você está literalmente resistindo ao diabo. Quando Satanás vê que uma pessoa então está nesse nível, nesse ponto, quer dizer, eu posso mandar a pedra que eu quiser na vida dessa pessoa, vai bater e vai cair no chão, não vai fazer efeito, e ela está resistente porque ela está cheia da glória, do poder de Deus, e aí então ele foge de você. Ah, então quem está assim não tem problema? Não, nós temos problema, porque Jesus declara, neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e Jesus teve aflição até o último dia, até a última gota de sangue, ele foi afligido, homem de muitas dores, mas ele olhou para o céu, ele olhou para o Pai, de onde lhe vinha o socorro. Então o espírito dele teve aflição, sim, por motivos dele, mas isso não abalou a fé, não abalou o testemunho, não abalou aquilo que ele tinha que fazer. Ele caminhou, ele rompeu as cadeias da angústia, da tristeza, da opressão, da tribulação, e ele venceu. E ele deixou uma declaração para quem é com ele. Ele fala que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então, meus amados, vamos juntar isso tudo e levar isso como palavra de consolo para o dia de hoje. Mas agora vamos entrar aqui nesse tema daqueles que vão ficar na grande tribulação, quem são e o que vai acontecer com eles até o final. Para esclarecer mais uma vez que olha só quem é que vai ficar e o que vai acontecer com quem ficar. Eu anotei tudo hoje no papel, mas mesmo assim eu vou ir em alguns textos bíblicos. Pela primeira vez até grifei a minha Bíblia com aquela caneta amarela que parece que está com uma luz acesa, né, fosforescente.
Eu grifei só esse assunto e eu me coloquei um propósito de não grifar mais nada com essa pena, com esse tipo de caneta, porque é um texto que precisa estar bem evidente, né? Para quem acredita que não será assim. Meus amados, falando mais sobre os santos da grande tribulação, quem são, de onde vêm, por quem vêm e quando vão ressuscitar. O assunto é muito curioso hoje e você tome nota aí. Apocalipse, capítulo 12. Eu apeguei meu coração ao livro de Apocalipse, capítulo 12, porque quanto mais eu leio esse texto, mais esse capítulo, mais o meu olho fica aberto diante a clareza dos fatos que ele relata. E lá no versículo 17 de Apocalipse, capítulo 12, tem o dragão que se ira contra a mulher e então vai pelejar contra o restante da sua descendência. Para quem nunca leu Apocalipse ou nem Apocalipse capítulo 12, basicamente o capítulo 12 de Apocalipse descreve Israel, a Igreja de Cristo, os santos da grande tribulação. Basicamente ele relata o que vai acontecer com esses três povos ou essas três categorias de pessoas. A igreja, a mulher, que é Israel, e os santos da grande tribulação. Antes que muitos venham jogando 7 pedras em cima de mim, escuta esse estudo, escuta o que vai ser dito aqui. E no final, se você quiser ainda jogar pedra, aí sim, joga. Mas não vamos com preconceito, porque, sinceramente, o canal Os Últimos Dias Antes do Fim, ele é um canal pré-tribulacionista. Então já começa ali. Se você que está me ouvindo não é pré-tribulacionista, e para quem é leigo do tudo, pré-tribulacionista basicamente acredita que um povo que acredita em Deus de todo o coração vai ser salvo da aflição que está por vir a este mundo. Deus vai literalmente tirar você do planeta Terra. Você vai desaparecer como num piscar de olhos. Plim, plim, né? Bum, desapareceu, ok? Basicamente é isso. Nós não acreditamos que a gente vai passar pelos flagelos que virão sobre a terra. Terremotos, tsunamis, demônios que vão ser soltos, pestilências, perseguição do exército e coisas várias, que a gente vai ver aqui alguma coisa, ok? Mas se você não está na categoria dos leigos que está batendo aqui nesse canal pela primeira vez, está ouvindo esse assunto e algo novo está chegando aos teus olhos, mas ou seja, alguém que está estudando, mas não é pré-tribulacionista e adquiriu a categoria do mid-tribulacionista e do pós-tribulacionismo, que eu não vou explicar aqui para quem é leigo, que nem convém, porque a gente vai perder muito tempo. Mas se você já tem a sua opinião formada sobre mid-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo, e você entra nesse canal, você sabe que é pré-tribulacionista, mas você quer bater de frente, não adianta. Eu vou ser sincera, não vale a pena para você estar discutindo essas teorias. Se você quer defender o mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, ou abre um canal para você no YouTube, vai pregar e vai estudar aquilo que você acredita, descarrega vídeo de pastor, esposa ou mid-tribulacionista e divulga o teu trabalho. Porque se é de Deus, Deus vai trazer as pessoas para você e elas vão fazer inscrição no seu canal e vão te seguir e vão crescer com você dentro dessa teoria. Sabe? Porque entrar aqui para ficar batendo de frente com o objetivo de mudar a nossa opinião não vai dar certo, porque você não vai conseguir. Você pode apresentar o argumento que você quiser. A nossa linha de raciocínio é pré-tribulacionista. E esse canal ele só traz textos bíblicos, estudos bíblicos que comprovam um atrás do outro que a nossa teoria tem harmonia. Tem harmonia. A gente não é contra Israel, a gente não descarta certos textos bíblicos e deixa passar batido. A gente consegue harmonizar todo o texto bíblico em cima dessa teoria. Você pode dizer, então vocês estão arranjando. Mas sabe, a gente não está aqui batendo de frente com nenhum pós-tribulacionista ou mid-tribulacionista dentro do canal deles, porque a gente nem vai no canal deles. A gente defende no nosso canal aquilo que a gente acredita que é a verdade. Amém? Então, não adianta querer bater de frente que não tem como.
Não tem como. A Bíblia nos dá provas e provas e mais provas de que essa é a teoria que é a mais coerente com todas. Então, Apocalipse, capítulo 12, basicamente descreve a história da igreja que vai ser arrebatada, representada pelo filho varão, que é arrebatado aos céus para junto de Deus e vai governar com cetro de ferro. Basicamente, está lá em Apocalipse, capítulo 2, 26 e 27, que descreve esse bastão, esse cetro de ferro. Tá? É uma promessa de Jesus Cristo para aquele que vencer, governará comigo com cetro de ferro, todas as nações da terra. A mulher, que é Israel, Israel está relatado em vários e vários lugares aqui, e aqui eu não vou achar aqui a referência, eu estou vendo aqui Isaías 66, acho que fala exatamente de Israel, do povo, né? É a mulher, e tem outros estudos no nosso canal falando só disso, né? Explicando por que a mulher de Apocalipse 12 é Israel. E os santos da grande tribulação, que serão aqueles que vão ficar, vão sofrer e vão morrer, ok? Então tem esse relato, basicamente a mulher está grávida, e ela sofre com dores de parto para dar à luz a um menino, a um filho varão. Ela sofre as dores de parto. Se você vai lá em Mateus 24, você vê os 3 estágios desse período. As dores de parto, a tribulação e a grande tribulação que sobrevirá sobre essa terra. Está descrito lá as 3 etapas. A igreja de Cristo, ela fica no momento do princípio das dores. A Bíblia diz sobre as dores de parto, o princípio das dores. E a gente já está nesse período. A mulher, quando ela está para ganhar neném, ela vive dores, ela fica atribulada, ela sente mal. Ela vira e mexe, tem que ir no hospital fazer controle. Ela não está com o corpo livre, então ela sente o peso da gravidez, ela sente algumas dores, ela tem efeitos no corpo físico que são atribulantes para ela, né? É o princípio das dores. Quando ela está para ganhar o neném, ela vai sentindo dor, porque a contração aumenta e as dores aumentam até que tem a dor grande que a criança nasce. Mas aqui quem sofre essas dores é a mulher. A criança que está para nascer, ela está dentro do ventre da mulher, então ela está literalmente protegida pela mulher. É tão forte que tem não sei se foi Jó ou Jacó, mas acho que foi Jó e até Davi, que disseram: melhor fosse eu não tivesse visto a terra dos viventes, não tivesse visto a luz do mundo, não tivesse nascido, porque eu não teria conhecido as maldades da terra, né? Basicamente eles falam algo do gênero, não exatamente com essas palavras, mas para quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando. Então uma criança, quando ela está dentro da barriga da mãe, ela está quente, protegida, alimentada, e ela cresce, ela tem tempo para crescer, para se desenvolver, ela desenvolve o seu corpo. Então quando ela está pronta, o corpo da mulher espelha a criança, é onde a criança nasce. 9 meses de gestação. Então, normalmente, uma mulher grávida, ela é um invólucro que protege a criança. Então, uma criança dentro da barriga de uma mulher, ela não tem consciência do que está acontecendo de fora. Ela não consegue visualizar o que está acontecendo de fora. Sim. Se uma mulher grávida, ela tem uma gravidez muito atribulada, ela fica nervosa, ela tem medo, ela se assusta, a criança sofre um pouco, né? Tem quem diz que a criança até escuta o que está de fora, é onde muitas mulheres grávidas gostam de ficar escutando música. Diz que a criança, depois de alguns dias de gestação, ela até reconhece a voz da mãe, do pai, ela consegue reconhecer o som e ela consegue ligar isso a quem é que está com ela. Mas é sempre um outro ambiente, é um ambiente selado do ambiente externo. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que João viu 2 sinais no céu. O primeiro é a mulher grávida, e aí descreve quem é essa mulher, e a gente chega à conclusão que é Israel. E aí tem um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, né? Pronta para dar à luz, e ela sofre com dores de parto. Então João, ele vê o cenário
Israel grávido. Por que que nós somos filhos de Israel? Você vai dizer, nós não somos judeus. Por que que eu vou ser filho de Israel? O que que tem a ver o povo judeu comigo, que sou ocidental, sou brasileira, sou americana, sou francesa, europeia? O Evangelho de Cristo chegou nas mãos do resto do mundo através da pregação dos apóstolos. E eles eram judeus, eles vieram da cultura dos judeus. O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios, ele é quem distribuiu o evangelho dos judeus, porque Cristo veio para os judeus. E chegou até o apóstolo Paulo, que tentou pregar para os judeus não aceitaram, então ele falou, então eu vou embora e vou pregar para o resto das nações. E o apóstolo Paulo foi levado, por alguns lugares, tipo Grécia, tipo Roma, e ali ele levou o evangelho de Cristo. E os gentios aceitaram o evangelho e isso foi sendo duplicado e tem sido duplicado por 2000 anos, aproximadamente. Então, tudo que nós temos hoje vem da cultura judaica. Se você lê o Velho Testamento, é tudo povo judeu. É a história de Deus com Israel. Foram eles que foram tirados do Egito. Foram os judeus, E Deus formou o povo de Israel. Você não vê a história de Deus formando nenhum outro povo na face da terra. Deus, ele deu vida aos homens e falou para que eles se multiplicassem. Mas você não vê a história de Deus pegando o povo da Babilônia e Deus dando estatutos para eles. Você não vê a história na Bíblia de Deus pegando os japoneses, os coreanos, os brasileiros, os americanos, os europeus e dando toda uma cultura para eles. Não. Deus pegou um povo num deserto, pegou um homem chamado Moisés, deu a ele 10 mandamentos mais estatutos, que está lá em Levítico. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver a descrição de tudo isso e muito mais. Deus simplesmente foi ensinando para esse povo como que ele queria que esse povo crescesse como nação, e aí então se formou esse povo. Promessa de Deus para Abraão como a herança da areia do mar, mais numerosos do que os grãos de areia do mar. Já os gentios são também promessa de um povo para Abraão, porém tão numerosos como as estrelas do céu. É onde você vê, para Israel tem bênção na terra, para a igreja tem bênção no céu. Então nós somos o filho varão que vai nascer da mulher, porque nós estamos crescendo hoje ainda dentro do ventre da mulher. A coisa é tão séria, talvez esse vídeo fique grande, a coisa é tão séria que com o passar dos anos, a palavra de Deus tem sido ainda mais descortinada diante dos nossos olhos. A gente está conseguindo entender coisas que até então, há uns 20, 30 anos atrás, não tinha como entender. Só que com o passar dos anos, o Senhor tem revelado, a ciência está se multiplicando no meio da igreja. Ciência é de consciência, você ter ciência de um assunto, não está só ligado à tecnologia e à evolução das coisas do mundo, porque se você parar para analisar, o mundo está evoluindo sim, na área da tecnologia, da medicina e tudo isso, mas mentalmente está retratando, tá andando para trás. O homem, ele está tão mal, ele está tão desumano, ele está tão ignorante como o homem do tempo de Noé. Então, como nos dias de Noé. Então, meus amados, nós somos o filho, tá? E hoje nós estamos ainda em gestação dentro do ventre da mulher. Mas a mulher começa a sofrer com dores. Israel vai começar a sofrer com dores. Israel sofreu desde quando eles se voltaram contra Deus, lá no Velho Testamento. Piorou tudo quando eles falaram para o sangue de Cristo cair sobre eles, Foi quando, acho que foi Barrabás, quem é que crucificou Jesus, que lavou as mãos, E falou, vocês vão deixar que o sangue desse inocente caia sobre vocês? Aí eles falaram, sim, que caia sobre nós o sangue dele, E falaram outro negócio também. 70 anos depois caiu o sangue, Foi Tito Flávio Vespasiano, invadiu Jerusalém, fez a maior carnificina, uma das maiores da história. Acho que foram, não sei se foi 3 ou 4 anos, foi um negócio, 7 meses, é porque ontem eu escutei uma amiga e querida pastora falando um pouquinho sobre o estudo de como foi a invasão de Jerusalém naquela época, 70 anos depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Tito Flávio Vespasiano invadiu Jerusalém, que era dia de festa, ele invade, ele fecha os muros, os portões, fechou a cidade toda.
mas eu acho que foram 7 meses, e diz que por dia 4.000 pessoas morriam dentro de Jerusalém. Pessoas eram crucificadas todos os dias, e foi uma agonia sem fim, que o fedor dos mortos ia longe naquela região. Cidades vizinhas sentiam, né, o fedor da morte naquela cidade. Então caiu sobre eles a maldição que eles mesmos quiseram sobre eles. E anos mais tarde, até com Hitler na Segunda Guerra Mundial, continuou caindo sangue, né? E até hoje vai cair até o final. Isso só vai acabar quando Jesus descer nas nuvens e salvar o povo. Isso está descrito na Bíblia, em Daniel. Será assim até o final. Então, meus amados, Israel tem sofrido com dores de parto. Mas a criança está crescendo. A criança, ela tem os seus sofrimentos, mas ela está crescendo dentro do ventre da mulher. E aí João fala assim: vi também um outro grande sinal no céu. Um dragão grande e vermelho parado em frente da mulher, esperando quando ela nasce para dar à luz, para devorar o filho varão. Então, o demônio, né, o grande dragão, ele não faz nada exatamente a criança, né, ele não consegue devorar a criança, porque ela está dentro do ventre da mulher. E a Bíblia diz que ele está parado em frente da mulher. Então, você vê um quadro de que quem está sofrendo é a mulher, com as dores de parto, a criança está dentro do ventre da mulher, né? E o dragão, que é Satanás, está parado em frente da mulher, esperando para quando ela nascer, ele comer a criança. Aí a Bíblia fala que a criança nasce e é arrebatada para o céu. Não diz que o dragão encosta na criança, toca na criança, faz mal à criança, tem acesso à criança. A Bíblia simplesmente fala: e nasceu um menino, um filho varão que vai governar as nações com cetro de ferro. E foi arrebatado para o céu. O dragão, o que ele faz? Como ele não consegue devorar a criança, e a criança, eu acredito que enquanto ela está dentro do ventre da mulher, ela não tem acesso a ver esse dragão que está parado lá na frente, porque ela está dentro do ventre da mulher. Então a igreja, ela não vê Satanás grande e vermelho parado na frente da mulher para devorar a criança, mas a igreja sabe que Satanás é o inimigo das nossas almas, que ele veio para roubar, matar e destruir, e que o objetivo dele é acabar com a nossa vida. Então a gente tem aflição nesse mundo. A mulher está sofrendo com dores de parto. Uma mulher, quando ela está grávida e a gravidez dela não é tranquila, o feto sente. Se a mulher está nervosa, se a mulher fica em depressão, se a mulher fica em agonia, se a mulher está chorando, a criança sente a tribulação da mãe dentro do ventre da mãe. Mas ela não vê o que está acontecendo. Se é o marido que chega em casa quebrando tudo, bêbado, com outra mulher, e a esposa grávida está sofrendo, a criança sente a opressão, mas ela não está vendo o papai dela ali fazendo aquelas coisas. Então eu acredito que a gente não está vendo Satanás. E em fato, a gente conhece o espírito do homem, do iníquo que já opera nessa terra desde a época de Jesus, desde antes. Ele sempre operou na terra. Satanás sempre trouxe as suas opressões para o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Justo? Ok. Então a gente sente essa atmosfera pesada, a gente sente a opressão. A Bíblia fala para a igreja: a vossa luta não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Então a gente não vê, mas a gente sabe. É claro, quem tem dom de visão, dom de revelação, aqui é uma outra história, mas no geral a gente não vê os demônios. A gente não vê, olha, tem hora que a gente cai em umas aí por falta de vigilância, né? Às vezes a gente não ora, às vezes a gente não busca de Deus e a gente acaba pecando, a gente acaba sendo afligido por opressões satânicas. Então a gente não vê com os nossos olhos, mas a gente sente. É o que acontece com o feto dentro da mulher. Ele não vê, mas ele sente muita coisa. Mas aí acontece que a mulher dá à luz à criança. E ela é arrebatada para o céu, quer dizer, apenas nasce, é levada embora. E o arrebatamento está descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Não fica preocupado, o apóstolo Paulo diz, não fiquem preocupados com aqueles que dormem, porque eles vão ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, seremos levados com eles por entre as nuvens. Olha aí, falando de uma subida para o céu.
E nos encontraremos com Cristo nos ares e estaremos com ele para sempre. Os ares é uma dimensão do terceiro céu, é onde a Bíblia fala sempre das portas abertas. A porta aberta será fechada. Está lá a parábola das 10 virgens. Jacó teve um sonho e ele viu uma porta aberta no céu, uma escada, anjo descendo e subindo dessa escada. Então, meus amados, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção, o filho é levado, ele é arrebatado. Arrebatado no dicionário é ser tirado com força. E você vê, pelo menos pelo que eu lembro, essa palavra 2 vezes na Bíblia. Você vê lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, acho que capítulo 4, né, ou 5, 4 e 5, eu faço um pouquinho de confusão. Mas basta ir lá no 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e ler dali em diante, você vai ver essa descrição muito clara, não tem dúvida. E aqui em Apocalipse capítulo 12, o filho varão nasce e é arrebatado para o céu, ok? Mas eu já fiz outros vídeos falando muito mais sobre esse assunto. O que acontece? O dragão não pôde devorar o filho, então ele persegue a mulher. A mulher, depois que dá a luz para a criança, ela foge para o deserto, com asas de águia. Quer dizer, ela consegue fugir voando alto. Israel consegue fugir para o deserto, mas deserto é sempre lugar de aflição, lugar de provação, lugar de crescimento. Mas a Bíblia diz que ali foi reservado para ela um lugar seguro por 3 anos e meio, ou 42 semanas. Está lá em Apocalipse 12. Então ela é guardada por 3 anos e meio, mas quando ela foge, apenas ela foge, a Bíblia diz que o dragão abre uma boca para devorar a mulher. E como que um rio sai da sua boca para arrebatar a mulher. Aí fala da mulher. Você não vê mais o dragão ou o Satanás em cima da criança. A criança já não está mais no cenário. Ela foi arrebatada para o céu. Ele não tem acesso à criança. Então ele vai atrás da mãe da criança, de Israel. Aí a Bíblia fala que ele lança como que um rio para devorar a mulher. Mas aí a terra abre a boca e engole o rio. E a mulher é guardada por 3 anos e meio, ou 42 meses. Curioso, no livro de Daniel, a Bíblia diz de um pacto que é feito por 7 anos, mas na metade dos 7 anos o pacto é quebrado, não chamado de anos, mas de semanas. Uma semana é composta de 7 dias. Na metade da semana o pacto é quebrado, do anticristo para com o povo santo. Presta atenção. Em Apocalipse diz que o anticristo faz um acordo de paz e na metade ele entra para quebrar, porque ele vai querer ser adorado como Deus. Israel não aceita, então ele passa a perseguir Israel. E esse período de tribulação e grande tribulação é composto de 7 anos. E se você vai vendo os textos, tem vários textos que se referem ao tal período dos 7 anos. A mulher em Apocalipse 12 ela é guardada por 3 anos e meio. Se o pacto de paz é feito por 3 anos e meio e é com Israel, Israel vai estar em paz. Mas o que leva Israel a conseguir essa condição, essa posição de guardada, de paz? Gog e Magog, que está lá em Ezequiel, capítulo 38. Gog e Magog, a primeira Gog e Magog, ela tem vitória total. Israel tem vitória total sobre as nações que vão se reunir para tentar acabar com Israel. Está escrito lá em Ezequiel, capítulo 38 e 39, e você vai encontrar um vídeo no meu canal chamado Gog e Magog dentro de Apocalipse 12, ou Apocalipse 12 dentro de Gog e Magog, um negócio assim, tá lá. Você acha lá, Gog e Magog, Apocalipse 12, baixa o vídeo, tá lá. E eu tô falando muito bem sobre isso, porque eu fui nos textos de Ezequiel. Só por isso que eu tô falando muito bem, porque eu fui no texto, né? Gog e Magog vai ser a bota, né? O chute no balde que vai liberar Israel da opressão das nações vizinhas que a circundam. Então Israel vencendo essas nações, a Bíblia diz que eles vão ser completamente devastados e por 7 meses, para vocês terem ideia, eles vão enterrar os ossos dos seus inimigos, vão pôr um sinal por cima. Guerra atômica, alguma coisa atômica vai acontecer. Israel vai pegar a arma desses seus inimigos e transformar em energia por 7 anos. Quer dizer, até o final Israel vai usar a arma deles para ter energia. Então, o que acontece? O dragão então abre a boca, tenta devorar a mulher consegue fugir para o deserto com asas de águia. Então o dragão não conseguiu devorar a criança.
ficou irado contra a mulher, foi atrás da mulher, não conseguiu pegar a mulher. Aí o que acontece? Apocalipse, capítulo 12, 17, fala: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os, olha o plural aí, os restantes da sua descendência. Quem são eles, Ana? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Não é judeu. Aqui não é judeu, porque judeu não tem os testemunhos de Jesus. Não tem o testemunho de Jesus. Judeu não crê em Cristo. Judeu vai acreditar em Jesus no final da grande tribulação. Está lá em Zacarias. Descreve que quando a cidade de Jerusalém for sitiada, eles estiverem quase morrendo, não vai ter quase nenhum. Aí eles veem Jesus descendo do céu, montado num cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue. A Bíblia diz que eles vão olhar para Jesus, vão entender que era aquele Jesus que sempre foi pregado na terra e vão chorar igual criança, vão se arrepender. E ali finalmente Deus Pai vai estabelecer o reino dele na terra para com o povo judeu que nunca mais vai sofrer. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Basicamente. Então, o dragão vai pelejar contra os restantes. Por que os restantes da descendência da mulher? Porque são todos os povos, tribos, nações e línguas espalhados sobre a terra que acataram, que receberam testemunho de Cristo. E eles vêm através da palavra de Deus que vem do povo judeu. É o que eu estou falando. A gente tem o que tem hoje, mas é tudo de fonte judaica. Os profetas eram judeus. Eram todos judeus. A Bíblia é baseada sobre a cultura hebraica. O Velho Testamento, inclusive, eles usam como Pentateuco, né? Então, é o evangelho que foi pregado por toda a terra. E aquele que ainda acredita e guarda, vão ser esses aqui que vão ser perseguidos pelo dragão e fazem parte do restante da descendência. A gente, como descendente, quem tem? O irmão? O tio? Não, os filhos. Descendente teu são seus filhos. São pessoas ligadas diretamente, ou um filho adotivo ou um filho nascido de você. Nós nascemos da figueira, nós fomos enxertados na figueira, nós somos chamados de figueira brava e nós fomos enxertados na figueira. Dá para entender, meus irmãos? Eu não tenho que ficar insistindo aqui para pôr na cabeça de ninguém que nós somos os filhos de Israel. Então ele se ira com o restante da sua descendência e se coloca em pé sobre a areia do mar. Aí Apocalipse capítulo 13 entra falando da tal da besta que emerge do mar. É a mesma besta. É a mesma besta. Olha só, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quanto tempo? Presta atenção, 42 meses. Quer dizer, enquanto Israel está protegida lá, fazendo o templo, adorando no templo por 3 anos e meio, depois de ter vencido Gog e Magog, que eu acredito que vai ser uma guerra muito rápida, vai ser uma coisa muito rápida, vai ser coisa de dias, eu imagino. Porque senão não vai ter tempo deles fazerem, a reconstruir o 3º templo, adorar no templo e estar em paz. Eles vão ter paz por 3 anos e meio. Você vê que em contrapartida, a besta vai poder trabalhar por 42 meses. O mesmo tempo que Israel, que a mulher está guardada no deserto, a besta vai poder perseguir os santos, o restante da descendência da mulher, sempre por 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 13, do versículo 5 em diante. Antes um pouquinho, você vai lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Esses detalhes eu não vou pôr na descrição do vídeo, porque eu não vou conseguir lembrar, tá? Mas aqui só para chavão, se você quiser, anote agora. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, olha só. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e boca de leão. É um reino sobre a terra, que sempre existiu. É um império do anticristo, literalmente falando. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então tem uma pessoa que vai governar esse reino. Esse é a besta que surge do mar. Então vi de uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta.
E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então vão ter muitos sinais, prodígios e maravilhas de mentira. E todos esses que vão adorar a besta não são filhos de Deus. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade. Ele vai poder fazer e agir por 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo e a saber os que habitam no céu. Então ele vai blasfemiar, ele vai trazer blasfêmia contra Deus, contra os anjos, contra Cristo, contra o Espírito Santo, tudo. E foi-lhe dado também, olha aqui o detalhe, também, Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Está lá também Daniel, capítulo 7, versículo 21. A segunda testemunha bíblica. É um texto bíblico dando base para um outro, tá bom? Daniel 7, 21 também fala sobre isso. Ele vai pelejar contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda grande autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E a adorá-los-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, meus amados, e aqui ainda leva uma advertência para alguns que ainda acreditam que essa história não é verdade. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Cativeiro são aqueles que vão reunir um grupo de pessoas na terra e vão levá-los para o cativeiro. Qual é esse cativeiro? A tribulação, e a grande tribulação é o cativeiro próximo, é a bola da vez. Você vai estar cativo ali, você não, mas aquele que for vai estar cativo. Mas ele vai ser levado para o cativeiro através do quê? Da palavra da mentira. Se eu, Ana Paula, prego que nós vamos entrar nesse período de 7 anos, eu estou levando você a acreditar e a se preparar para entrar nesse período de 7 anos. Então eu estou te levando para o cativeiro. E se eu, Ana Paula, te levo para o cativeiro, eu serei levada também. Se eu, Ana Paula, começo a falar da palavra de Deus e matar a sua fé, matar a sua santidade, matar você, eu vou morrer também. E eu vou perecer na grande tribulação. São os cães, são aqueles que falam mentira, o evangelho mentiroso, o evangelho de Satanás, evangelho com fermento. Então, se eu mato pela palavra, eu vou morrer pela palavra. É onde nós vamos, ver esses que pregaram o evangelho da mentira, vão virar para Cristo: Senhor, em teu nome eu curei, expulsei demônios, eu fiz, eu aconteci. Ele vai falar: aparta-te de mim que eu não te conheço. Não te conheço. Aparta-te de mim. Vai embora. Se quem é de Cristo vai estar com Cristo por todo sempre, se ele vira para uma pessoa e fala: aparta-te de mim, significa que você não vai estar com Cristo, onde que você vai estar? Aonde que essa pessoa vai estar? Eternamente queimando no lago de fogo e enxofre. O lugar que está reservado para eles é lá. Inclusive a Bíblia fala em alguns textos que esses que pregam o evangelho da mentira, eles são pessoas que comem a gordura das ovelhas, quer dizer, eles querem ganhar dinheiro e tal. A Bíblia diz que já está reservado para eles desde o tempo antigo, desde os tempos antigos, a sua condenação já foi decretada. A morte deles, a pena, o sofrimento que esses homens vão receber já foi decretada desde os tempos antigos. Para você que lê Bíblia, meu querido, minha querida, você está lembrando desses textos, desses assuntos, até das referências. Se quiser, pode colocar nos comentários, porque quanto mais você coloca a referência correta, mais a gente segura esse estudo sobre a base das Escrituras. Então, meus amados, está claro aqui que essa besta é a mesma besta que tentou pegar a criança quando nascesse, é a mesma besta que parou na frente da mulher, depois foi tentar perseguir a mulher, não conseguiu, então ela foi pelejar contra o restante da sua descendência.
foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. A palavra santo no dicionário significa separado. Significa que nessa terra, nesse período de 7 anos, vamos colocar os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, porque o texto fala que ele vai ter autoridade para pelejar contra os santos por 42 meses. Então não tem como ter pós-tribulacionismo na terra. Se a Bíblia diz que a besta, que o demônio, Satanás, chame como você quiser, vai ter autoridade para pelejar contra os santos só por 42 meses. Já mata aí a teoria pós-tribulacionista, porque senão como é que vai ser? Quer dizer, eles vão ser atacados por metade do tempo e a outra metade eles vão ficar livres? É complicado, porque enquanto o anticristo não for vencido, enquanto a besta não for vencida, eles não vão parar. Então, você tem que inventar um texto bíblico que vai te dizer que você vai estar guardado pelo resto dos 3 anos e meio. Como? Ele peleja... Aí não. Aqui eu continuo provando para os irmãos que esses santos vão ser mortos no final desses 42 meses. Então, quem que vai sobrar para sobreviver até o final da grande tribulação? Que igreja é essa que vai ficar na terra sofrendo desse jeito, ainda vai superar tudo isso e vai ser, no final vai ser arrebatada com Cristo? Se Cristo está descendo... Cristo desce e arrebata a igreja para onde? Para as nuvens e continua descendo com ela no processo, né? Ele está descendo, ela arrebata a igreja só para continuar descendo com ele, a igreja que está toda ferida. Mas vamos continuar. Apenas morrem esses santos. Deixa eu só pegar aqui antes, ó. O dragão se ira contra a mulher e vai pelejar contra o restante da sua descendência. Apocalipse 12, 17. O dragão dá o seu poder, o seu trono e grande autoridade à besta que emerge do mar. Besta essa que será adorada em toda a terra por aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Essa besta vence os santos. Apocalipse 13, 7. Apenas morrem. Esses santos vão para o céu e são tão numerosos que não se pode contar. João os vê como quem vê um mar de tantos que eram. Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. Olha lá o que João fala. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. Então é um lugar glorioso, tá? É um lugar glorioso. Reflete glória. É um brilho intenso e é correto, é preciso, é nivelado. Ele vê como que um mar de vidro mesclado de fogo. E os vencedores da besta, a besta que surge do mar, Apocalipse 13, os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro de Deus. Então aqui você vê, João, ele diz que vê os vencedores da besta. Aqui ele refere a essas pessoas como os vencedores da besta. Apocalipse 15, 2. Os santos da grande tribulação completam o número dos mártires que morrem por amor a Cristo. Vamos ver Apocalipse 6, capítulo 11, quando as almas daqueles que já tinham sido mortos anteriormente clamavam em grande voz a Deus por justiça. Desde sempre teve gente morrendo por causa de Deus e de Cristo. E as almas deles estão diante do trono lá clamando por justiça. Vamos ver? Apocalipse 6, vamos lá, Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 11, olha lá o 5º selo. No 5º selo nós vamos lá no versículo 11 diretamente, depois você lê o capítulo inteiro, mas eu posso lá. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Conservo significa indivíduo que é servo juntamente com outra ou com várias pessoas. É um criado, é um servo. Eu vou ler lá do versículo 9 para ninguém dizer que eu estou só pegando versículo bíblico aqui para defender uma teoria. Eu vou no contexto inteiro. João, o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, eu, João, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor,
santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então os santos da grande tribulação completam o número dos mártires que morreram por amor a Cristo. Os santos são mortos por decapitação. Então não adianta dizer que vai ter igreja na terra viva, porque lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, descreve o que vai acontecer. Olha o que o apóstolo diz. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4. Eu vou ler o versículo 4 todo. Eu, João, sempre João que foi vendo tudo isso, diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então ele viu tronos e nele sentou-se pessoas, aqueles que foi dada a autoridade de julgar. Aqui é a igreja, praticamente são santos, são aqueles que venceram com Cristo, foram arrebatados e tal. Eu imagino. Porque a Bíblia diz que nós vamos julgar com Cristo. Eu não vou encontrar o texto aqui, mas eu sei que tem, tá? Vi ainda, olha aqui, ele está continuando a descrever as coisas que ele viu. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Então não adianta dizer que esses aqui que morreram são santos de todo de um tempo de vida do homem na terra, que começou lá não sei há quantos anos atrás, 1000 anos atrás, daqueles santos mártires de Cristo. Não, esses aqui em particular são aqueles que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui está descrevendo uma categoria específica de pessoas que morreram num tempo específico, são os santos da grande tribulação. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. E o que fala lá em Apocalipse 12, 17? Que eles guardaram o testemunho de Cristo. E aqui foi os decapitados por causa do testemunho de Cristo, bem como por causa da palavra de Deus, que é o Evangelho. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram. Vocês vão ver então que é uma categoria de pessoas que na época que elas viveram e foram decapitadas, elas foram decapitadas porque elas não aceitaram a marca da besta. Eles não adoram a besta, então eles vão ser mortos. É por isso que fala que o inimigo vai vencer os santos, vai magoar os santos e vencê-los. Está lá em Apocalipse, acho que é capítulo 13, 7. Olha como é que um texto explica o outro. E aí você fala, mas o anticristo, a igreja vai ver o anticristo. Eu ainda continuo batendo de frente com as ideias, Ana Paula, porque a igreja ela vai vencer o anticristo, a igreja vai ver o anticristo, a igreja daqui, a igreja dali, a igreja daqui. Vai lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 12, olha o que está escrevendo, está falando lá. Vamos lá, do 12 em diante, Apocalipse 2, não, 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12, olha lá. Com efeito, meus irmãos, dizia o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o mistério da iniquidade já opera. A criança está dentro do útero da mulher e ela sente as dores, as aflições da mulher. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, o mistério da iniquidade já opera. E aqui foi o apóstolo Paulo que falou há 2000 anos atrás isso. Na época dele, esse tal mistério da iniquidade já operava. Operar é agir, já agia no meio dos homens. Mas aí ele fala, olha, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente, quer dizer, falta só uma coisa para fazer ele se manifestar, próprio dito como pessoa. Aguarda somente que seja afastado
afastado. Porque a igreja, quando ela sair, ela volta depois. Ela volta descendo com Cristo, montada em cavalos brancos, e vai continuar com Cristo na terra por esses 1000 anos, governando com Cristo. Depois ela continua por toda a eternidade. A Bíblia diz que a terra vai ser renovada, esse planeta vai ser purificado pelo fogo. E João, lá pro lado do Apocalipse 20, 21, sei lá, ele fala: vi novos céus e nova terra, e eis que descia do céu, adornada como uma esposa, a nova Jerusalém, para habitar entre os homens. A Sião futura. E eu já dei estudos no canal falando que a Sião futura, a Sião que a Bíblia fala, a Sião celestial, é uma junção da igreja de Cristo com todos os santos e com o povo judeu. Quer dizer, é Deus Pai e Deus Filho reinando no planeta Terra, todo o universo, e ali dentro dessa Sião, só os santos que foram dignos para entrar na cidade que vão governar com ele. Aí entra os galardões, né? Dependendo do galardão que você ganhou, você vai ter uma certo acesso, certa autoridade, seu nome escrito numa pedrinha branca. Aos vencedores darei uma pedrinha branca com seu nome escrito. No tempo de Roma, o Império Romano, quem era herói recebia uma pedrinha branca com o nome escrito. Essa pedrinha branca era uma credencial para essa pessoa ter acesso a qualquer lugar dentro do Império Romano. Então podia entrar onde queria. Então os santos de Deus vão ter uma pedrinha branca e nós vamos ter acesso à cidade santa. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Isaías, agora eu não vou lembrar o texto, eu não tenho aqui escrito pecado, mas acho que é Isaías 26. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, só para ter base bíblica, porque, né, tem que ser assim. Acho que é Isaías 26, entre, povo meu, só por um pouco de tempo, até que passe, entre para os seus quartos. Aqui, ó, olha como é que Deus é maravilhoso. Isaías 26, capítulo 26, do versículo 20 ao 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-se só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Isaías, capítulo 26, versículo 20 a 21. Eu vou escrever isso aqui, peraí. Tem que escrever. Aqui, ó. Com efeito, o mistério, então será afastado. Peraí, deixa eu puxar aqui uma setinha. Isaías 26, 20, que eu falei? 20 a 21. Porque se eu der um outro estudo, a gente tem que ter a referência na ponta da língua. Olha lá, então, Tessalonicenses que fala. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Entra, povo meu, só por um pouco de tempo para os seus quartos e fecha a porta até que passe a minha ira. Quem que é o povo de Deus? A igreja é o povo de Deus nesse tempo aqui. Porque se tem uma promessa falando aqui que vai ter gente morrendo, são santos que vão ser decapitados, ao mesmo tempo fala que vai ter um povo que vai entrar por um pouco de tempo e vai ser guardado. Quem pode ser? A igreja arrebatada, o filho varão que nasce no início do Apocalipse 12. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O Armagedon, Jesus desce do céu e mata o anticristo com o sopro da sua boca. Pega Satanás e aprisiona ele no abismo por 1000 anos. Aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. O anticristo ele vem para quem? Para aquele que está perecendo. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O anticristo não pode vir para a igreja. A igreja não vai poder ver o anticristo porque ele vem para aqueles que perecem. A minha pergunta é, você que está me ouvindo, que se sente parte da igreja de Cristo, você está perecendo na fé? Você está perecendo?
É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu marquei aqui, eu não sei o que está escrito, mas se você quiser depois correr o olho lá, Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao 28. Eu não vou olhar porque, né? Mas aí você fala, não, Ana Paula, mas a igreja vai ver o anticristo, Ana Paula. Nós vamos ver ele, vamos ver ele. Tem gente que bate nessa tecla. Vai ler lá, 2 Tessalonicenses, então, o início do capítulo 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor, tá lá em Ezequiel capítulo 7. Esse é o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta com tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando que fosse o próprio Deus, o próprio anticristo. O anticristo vem antes do dia do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo está falando de um outro assunto, não é desse negócio do arrebatamento que vai ver a igreja, vai ver o anticristo, porque eles confundem o dia do Senhor com a manifestação do tempo da tribulação e da grande tribulação. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o que o detém, aqui ó, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então fala aqui do dia do Senhor, fala da manifestação do anticristo, fala da vinda, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas aqui o apóstolo Paulo está falando da vinda literal, quer dizer, Jesus montado num cavalo vai descer sobre o Monte das Oliveiras, é o Armagedon. E aqui fala que esse dia não vai acontecer antes seja manifestado o próprio anticristo. Quer dizer, o anticristo se manifesta, ele vem para aqueles que deram crédito à mentira e estavam perecendo, ele consegue matar os santos da grande tribulação durante 42 meses, 3 anos e meio, ele tem poder para magoá-los e vencê-los. E eles são mortos, são decapitados. Passa mais 3 anos e meio, ele sitia Israel, que seria o Armagedon, a preparação para a destruição total. Ele invade, está lá em Zacarias, quando o povo está quase, né, no pelo, eles vão ver os céus abertos, Jesus descendo montado num cavalo branco. Eles choram como crianças, se arrependem, e Jesus é que para o anticristo. Homem nenhum na terra vai ter poder para segurar o poder dele na terra, só Jesus. E se Jesus não vem em pessoa, Satanás arrasa com Israel. Mas se Israel é a herança eterna de Deus, esse povo não vai sumir totalmente do mapa. Existirá um remanescente deste povo que vai se encontrar com Cristo e vai chorar igual criança. O dia do Senhor, depois se anota, Ezequiel capítulo 7, vai ler sozinho. Ezequiel 7, 1 Timóteo 4. Depois você lê esses textos, você vai entender o que é o dia do Senhor. Mas basicamente a Bíblia diz que o dia do Senhor é o dia de ira, é o dia da ira. E aí você volta lá em Isaías capítulo 26, do versículo 20 ao 21. E lendo o capítulo 2 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, você vê mais uma vez o relato de que o dia do Senhor, a vinda de Jesus, ela não acontece antes da manifestação do homem do pecado iníquo, a quem Jesus matará com o sopro de sua boca, que é o anticristo. Mas aí ele continua dizendo, não vos recordais de que ainda convosco, eu, Paulo, costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, é como se Paulo está afirmando que aquele que o detém tem que ser retirado, que aí então ele vai se manifestar. E aí ele continua, com efeito, meus irmãos, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, de fato,
será revelado o iníquo, ou o próprio anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não escolheram, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, ou o próprio anticristo, para darem crédito à mentira. E a Bíblia fala que quem é que segue a besta? Quem é que adora a besta? Quem é que se maravilha com a besta? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Eles vão receber a marca, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Se depois dessa leitura que você ainda fala que a igreja vai ver o anticristo, meu amado, então você vai brigar com Deus, porque não é culpa minha. Os mortos que vão ser, os santos que vão ser mortos e perseguidos na grande tribulação, na realidade na tribulação, porque ela é dividida, os 7 anos é dividida em 2 partes, tribulação e grande tribulação, e se a besta vai ter poder para agir sobre os santos por 42 meses, então é nos 3 primeiros anos e meio que ele vai poder fazer o que ele quiser com os santos e os vencerá, e eles vão morrer. Então, depois que isso acontece, toda a atenção desse período vai ser voltado para Israel e para os ímpios. Você vê os flagelos descrevendo que flagelo após flagelo, ninguém se arrepende, ninguém se arrepende, ninguém se arrepende, ninguém se arrepende. E só vai estar ali quem tem a marca da besta, Israel. Porque o anticristo então vai voltar-se contra Israel, vai sitiar Israel para tentar arrebentar com ela. E você vê essa descrição do evento como um todo no 6º selo e no flagelo, no 7º flagelo. Aqui eu já dei também um estudo sobre isso, né? Eu não sei se é 6º ou 7º selo, aqui é muita coisa na minha cabeça, mas fala do terremoto, de um grande terremoto. Terremoto esse que nunca houve na Terra. Ele vai abalar o mundo inteiro, e as grandes cidades, as torres altas vão ser jogadas no chão. As ilhas vão todas desaparecer, e todos os montes serão aplainados. Vai chover fogo, enxofre, gelo, tudo do céu. O céu vai fugir da presença de Deus, a luz, o sol vai desaparecer. Enfim, meus irmãos, tem que ler lá. É uma bagunça. O mundo inteiro vai ser chacoalhado como um bêbado e vai cambalear. Então desce Jesus. Então vejo Jesus descendo, tá? Então, descreve que, 2 Tessalonicenses 2, 7-12, descreve que aqueles que vão adorar a besta são os que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles serão julgados em Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15. Vamos lá? Apocalipse 20, do 11 ao 15. Você vai ver aqui o julgamento dos que não foram salvos, daqueles que morreram e estavam no inferno. Apocalipse 20, 11 ao 15. O juízo de Deus. Eu, João, vi um grande trono branco e aqueles que nele se assentam, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Isso significa que esse julgamento não vai ser no planeta Terra. Ele vai ser num espaço, numa dimensão onde vai ter o grande trono branco e todos os que serão julgados. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos. Isso aqui é depois que Jesus vem no Armagedon e vence o anticristo, tá? Porque começa lá a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Mas eles não são chamados de vivos, irmãos, eles são chamados de mortos, hein? Então presta atenção, gente ruim que morre sem Cristo não vai ressuscitar. A gente vê com esse âmbito, vão ressuscitar no final para ser julgado. É até tranquilo dizer essa frase, mas aqui Apocalipse chamam eles de mortos. Eles são mortos de espírito e vão ser mortos para sempre. Mas ainda assim fala da segunda morte. Por quê? Porque os grandes e os pequenos postos em pé diante de trono. Então abriram-se livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto.
Se o livro da vida é aberto, é porque quem tem o nome escrito no livro da vida está vivo. Quem não está escrito no livro da vida já está morto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Quem é que pode ser entregue pelo mar? Poxa, Ana, vocês estão tudo mortos, o que o mar vai entregar? O mar vai entregar a parte física. A terra que tiver parte física, o fogo vai entregar a parte física. Quem está no inferno está no fogo. O fogo vai entregar as almas daqueles que morreram e foram para o inferno. O mar vai entregar o físico, o corpo físico. Por quê? Porque essas pessoas, para serem julgadas no trono branco, elas vão ter que se apresentar em carne e osso, espírito e alma, diante de Deus. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno... Aqui, eu falei que os espíritos vão ser entregues, mas esse assunto de espírito que vai, que vem, eu prefiro não falar muito, porque entra aquela teoria que Deus deu o espírito volta para Deus. Então a ideia que a gente tem é que o espírito até das pessoas ruins vão voltar para Deus. Porém, fica uma pergunta: se Satanás é espírito e ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, será que o espírito das pessoas mortas, ímpias, dos maus que não querem Cristo volta para Deus? A Bíblia diz que Deus não pode estar com contato com o que é mal. Deus não pode contemplar. Então eu acredito que até o espírito das pessoas que vão morrer sem Cristo também vão para o lado de fogo e enxofre, junto com o espírito de Satanás e dos seus demônios, dos anjos caídos e dos espíritos em prisão. Então eu acredito que é tudo que vai. Eu, Ana Paula, por essa base. Se Satanás é espírito, ele não pode voltar para Deus. Consequentemente, o espírito dos homens que pecaram também vão para o lago de fogo e enxofre. É o que dá a entender. Mas deixa quieto. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É a segunda morte. O cara morreu uma vez na terra, né? Ele pecou e morreu, foi para o inferno. O corpo foi completamente decomposto pela terra, pela água, por seja lá. Mas aí um dia esse corpo vai ter que voltar à presença de Deus lá no trono branco para ser julgado. E depois vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Segunda morte. Já são mortos e vão permanecer mortos espiritualmente por todo sempre. Então aqui a gente vê então o que vai acontecer com aqueles que vão permanecer na grande tribulação e vão ser julgados. Ok? Mas e os santos? E os santos? Já os santos da grande tribulação ressuscitam no final do 7º ano. Ana, o que você está falando? Então são duas ressurreições? Você fala lá de 1 Tessalonicenses, quando fala da ressurreição dos mortos, né? Você vai lá comigo em 1 Tessalonicenses, Ana? Prova para mim isso que você está falando, Ana, que não tem sentido, Ana. Não tem como ter duas ressurreições, não, Ana. Olha lá, 1 Tessalonicenses fala o seguinte, Ana. Olha só o que está falando lá. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, né? Olha lá, Ana, olha lá. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor, Ana. Eu sou pós-tribulacionista, olha lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, que estão mortos, Ana. Ana, está tudo morto, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Deus, Jesus trará em sua companhia os que dormem, Ana. Então Jesus, quando ele voltar, ele vai trazer os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, Ana, isto. Se nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, a segunda vinda, Ana, quando Jesus descer do céu montado no cavalo branco, nós vamos estar vivos na grande tribulação. Isso é a conversa dos pós-tribulacionistas, não a minha, tá? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, né? Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ana, então aqui você vai ver todo mundo que morreu sendo ressuscitado. Depois nós, juntamente com ele entre as nuvens. Aí aqui começa a confusão. Para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. Presta atenção.
Aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, fala o seguinte: eu, João, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então, morreu? Morreu, tá? E aqui, o pós-tribulacionismo diz que vai estar a igreja na terra e vai ter gente que vai os que morreram vão ressuscitar no final. Mas até agora a gente provou aqui que vai ter um grupo de santos que não aceitaram a marca da besta e vão ser mortos. Então, vai estar tudo morto. A Bíblia falou isso até aqui para nós. E olha só, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. Então tá falando claro, esse povo que foi decapitado na tribulação são os santos, o restante da herança da mulher. E eles foram decapitados. Como que pode ser judeu? Não é judeu porque guarda o testemunho de Cristo. Então quem é que sobra? Os santos da grande tribulação. Se eles são a igreja, eles foram decapitados. Não tem senso. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você vê aqui um detalhe que João fala. E viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Meus amados, significa que esse povo... João primeiro vê a alma deles, já lá no céu. Depois eles vivem para reinar com Cristo por 1000 anos. O milênio vem após o Armagedon. Quer dizer, depois de 7 anos, desce Cristo e inaugura o reino milenar. Então você tem sim, minha querida, meu querido, ressurreições acontecendo. Eu sei que isso aqui vai gerar polêmica, mas eu convido você a ver um vídeo. Acho que foi o Jefferson Neto e também o Lamartine Pozella pregaram sobre as colheitas. A colheita da cevada, a colheita do trigo, a colheita da uva. E cada uma dessas colheitas, elas tinham um período para ser recolhida. Mas a própria colheita, acho que do trigo, ele era colhido em várias etapas. Mas aí é um assunto que entra, e aqui sabe o que é? A gente entra naquela base do apóstolo Paulo, quando ele fala, né? Que os filhinhos já tinham que estar ensinando. Ele não queria voltar para dar leite para aqueles que naquela altura do campeonato já tinham que estar ensinando também. Nós, como igreja de Cristo, meus irmãos, temos que estar num ponto de maturidade hoje, que esses assuntos já são assuntos que são tranquilos para a gente conversar. Sabe? Tem que ser assunto que você que leu Bíblia já viu isso tudo aqui que eu estou falando. E você então sabe, quando a gente vai falando, aonde que você liga o que com o que. Nós que somos a chamada Igreja de Cristo, temos que estar num patamar de pregar o Evangelho, cumprindo o ID. Você hoje tem que ter uma estrutura para entender essas coisas com claridade, com serenidade, com tranquilidade. Aí você perguntando, então por que você ainda está pregando isso, se a gente já tem que saber isso de qual é salteado, praticamente, né? Modo de dizer. Para aqueles que ainda não ouviram essa palavra, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver um estudo desse, para aqueles que são mansos e humildes de coração e que vão tendo revelação pelo Espírito Santo através da palavra, para aprender. Eu aqui no canal, eu estou pregando o Evangelho da salvação e do arrependimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado e do juízo. O juízo de Deus, o dia da ira. Porque a vontade de Deus é que nenhum homem pereça. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Então, a salvação aqui, a maior salvação que Deus vai fazer depois da salvação da alma de um santo, é o arrebatamento. Todos quantos nele crê e crê de todo o coração e consertar a vida, vão escapar daqueles 7 anos terríveis que vão vir sobre a terra. Dias que terão que ser abreviados, senão nenhuma carne escapará. Nunca houve, jamais haverá angústia como aquela daqueles dias. Entre, povo meu, por um pouco de tempo para os seus quartos e feche a porta, até que passe a minha ira. Então, se eu começo aqui a querer justificar de novo e reler tudo isso, eu vou trazer confusão. Eu vou trazer confusão na cabeça de quem está vendo pela primeira vez ou de quem não tem muita destreza com o assunto. Mas os textos, pelo menos para mim, estão muito claros. Os santos da grande tribulação vão reviver e reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. João primeiro vê a alma deles, depois eles os vê revividos
Eles vão ressuscitar. Aqueles que vão morrer na grande tribulação, literalmente vão ressuscitar no final dela para reinar com Cristo por 1000 anos. A igreja já vai ter se esposado com Cristo há muito tempo. Já vai ter recebido os galardões. Ela vai estar viva. A gente não vai ver a morte. A gente vai subir para o céu. E a gente vai participar das bodas do Cordeiro. Esse subir para o céu, esse arrebatamento que o apóstolo Paulo descreve, é a entrada do povo para os quartos, para um pouco de tempo, que se refere a Isaías 26, capítulo 26, do 20 ao 21. Não tem sentido você ficar 7 anos na terra. Depois, se você estudar o livro de Apocalipse todo, você vai entender o que vai acontecer nesses 7 anos ao pé da letra, praticamente. Não tem sentido tudo isso que eu li aqui acontecer, e a Bíblia garante que esses santos, eles vão ser magoados pela besta e serão vencidos. Eles vão ser decapitados. Quer dizer, ela por 42 meses, por 3 anos e meio, vai ter poder para vencer os santos. Vencer os santos. Serão decapitados. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4. Então a gente não acha espaço para ter mais santo na terra, a não ser esses da grande tribulação. Só eles vão ter espaço na terra por 3 anos e meio. A mulher fugiu para o deserto, a besta vai perseguir o restante da sua descendência por 3 anos e meio e os vencerá. Porque vai obrigar eles a pôr a marca da besta. Eles vão dizer não, então você vai ser decapitado. E quando fala os magoou, está falando aqui de um período também de tortura. Eles não vão ser só decapitados e basta. O decapitar vai ser o final, a cerejinha em cima da torta. Antes de Satanás matar essas pessoas, ele vai magoar essas pessoas. Ele vai torturar essas pessoas. E a gente sabe disso. É o que eu disse no início do estudo. Hollywood está mostrando muito bem o que está por vir para o mundo. Os últimos filmes que estão aparecendo, meus irmãos, é tudo relacionado com um líder mundial, com muita perseguição e opressão, tortura e morte. Se você está vendo esses filmes, você está vendo que está vindo. É muito mutante. A Bíblia diz que vai ser como nos dias de Noé. E no tempo de Noé tinham os nefilins, que eram os filhos dos anjos caídos com as mulheres. E a Bíblia fala dos demônios que vão ser soltos na terra. Exércitos de demônios que vão matar. 4 grandes anjos vão ser liberados do abismo e vão matar 1/3 dos homens. Pragas, pestes, pestilência, morte, cataclisma, terremoto, tsunami, falta de comida, falta de água, o sol que vai queimar a pele deles. Tem um texto aqui em Apocalipse que fala que o sol já não mais queimará. Acho que está lá em Apocalipse 15. Acho. Que está lá em Apocalipse 15, que fala que eles vão sofrer. Não tem como a igreja estar numa terra nessa situação. Não tem. É 13 ou 15 que fala que a terra já não vai mais, eles já não vão mais ser queimados pelo calor do sol, sabe? Eles não vão mais sofrer. Eu não vou achar que agora eu vou perder só tempo, mas está dentro de um desses textos que eu li aqui. Eles não vão mais sofrer, tá? Eles vão estar em paz. Então, meus queridos, vamos, sabe, aproveitar o tempo que a gente tem. Eu estou tentando achar aqui, falar com os irmãos, mas eu não consigo, não. Eu já não consigo, não. Mas vamos procurar nesse meio tempo em que a gente está no mundo, vamos procurar orar pelos entes queridos. Pelos entes não tão queridos, que são os nossos chamados inimigos, né? É aquele que te oprime, que te persegue, que te afronta, que te faz mal. Ore pela salvação dessas pessoas. Busque a santidade, busque o zelo. Nós estamos literalmente há algum tempo já em contagem regressiva para o arrebatamento. Nós já estamos em contagem regressiva. Não tem mais tempo de pecar. Não tem mais tempo de continuar praticando as coisas velhas, voltar ao vômito, desviar. Conserta a tua vida. Ore, jejua. Se você é uma pessoa que pode jejuar, jejua. Leia a Bíblia como um louco. Todo dia ali, compromisso com Deus. Encha a tua barriga da palavra.
Ana, mas eu sou pós-tribulacionista, eu continuo não acreditando, eu continuo não vendo, e eu quero acreditar que nós vamos passar por tudo isso e tal. Então, pelo menos, leia a Bíblia, busque a santidade, busque de Deus, sabe? Peça a Deus para te dar sabedoria. Até que é pós-tribulacionista, você que é mid-tribulacionista, que ainda insiste em estar aqui ouvindo os vídeos, por um motivo de força maior, não sei porquê. E eu falo isso de coração, não que eu estou querendo que você saia do canal e não escute os vídeos. Se você escuta é porque você tem uma certa simpatia, né? Você fica com esse troço aí queimando no teu coração, essa mensagem pós-tribulacionista e pré-tribulacionista. Talvez você está dentro disso, seu coração está pegando fogo. Então, no mínimo, sabe o que você faz? Continue lendo a palavra de Deus. Ore pelas pessoas. Ore pela salvação. Coisa que o Senhor sempre nos diz para a gente orar para a alma, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Continue orando. Continue clamando. Guarde a palavra de Deus. Guarde os mandamentos de Deus no teu coração. Ser santo. Ser separado. Peça a Deus espírito de mansidão. Sabe, se você tem que admoestar o próximo, não admoestar com né, pá, admoesta com carinho, com amor, com santidade. Tem um pastor que eu conheço que ele é pós-tribulacionista, eu tenho até o WhatsApp dele, de vez em quando eu mando alguma coisa, mas nada relacionado a esse tipo de assunto, porque ele tem a mentalidade dele. Mas ele é pós-tribulacionista, é um pastor que vive pregando aí. E todas as vezes que eu ouvi as pregações dele, a gente vê como que queima no coração dele essa paixão pelo Senhor. E é uma pessoa assim, toda vez que a gente manda determinado tipo de mensagem, ele responde. Ô, amada irmã, ô, irmã, ô, Deus te abençoe. É tão carinhoso para falar, sabe? É uma pessoa que às vezes eu fico pensando, pode ser que ele vai subir, porém ele está pregando, ali eu nem sei porque eu não acompanho o material dele, mas eu nem sei se ele prega o pós-tribulacionismo, né, como mensagem, eu nem lembro aqui, eu não sei. Mas é um pastor que ele admoesta as pessoas com amor, com carinho, com mansidão, sabe? Você quer estar em contato com essa pessoa, porque é uma bênção. É assim que, sabe, se você tiver que ter um pastor pós-tribulacionista, e você quer seguir esse pastor, segue um que é manso e humilde de coração. É manso e humilde de coração. Provavelmente, eu não sei, como eu estou dizendo que eu não acompanho as mensagens dele, eu tenho temor de ouvir certas coisas e fazer confusão na minha cabeça, de coração. E eu tenho tido uma responsabilidade. Deus permite que eu tenha esse canal no ar e ele está crescendo. Então, para que não entre confusão na minha cabeça e eu passe essa confusão para frente, eu prefiro não ouvir certas coisas. Mas eu não me lembro de ter ouvido esse pastor em especial pregando sobre o pós-tribulacionismo. Ele prega, ele fala para o povo que vai ter que ser forte, nós temos que arrepender. Ele prega muito esse lado do arrependimento, sabe? O pouco que eu ouvi dele, ele prega muito sobre isso, e prega com temor, com amor. Eu já ouvi algumas mensagens, eu nem sabia que era pós-tribulacionista, porque a gente nem entende que é. Depois é que a gente descobriu. Então, assim, pode ser, sabe, que homens assim nem vão ficar. Porque se ele prega o arrependimento, ele leva as ovelhas dele a se arrepender e a santidade, ele e as ovelhas dele vão subir, vão ser pegos de surpresa. Ó, estamos no céu antes da hora. A gente pensou que ia ficar mais tempo. Então segue esse tipo de exemplo, sabe? Amor. O amor precede todas as coisas. Sem o amor não vale mais nada. Nada mais pode valer. A obra, a fé sem o amor, de que vale, tá? Então, meus irmãos, é 1h42 de vídeo. Eu sei que eu falei muita coisa. Gostaria de dar uma lida aqui só para fechar o assunto, um reassunto, né? Um resumo do que eu falei. E aí eu vou terminar esse vídeo saudando os irmãos. Então vamos lá. Falando mais sobre os santos da grande tribulação. Quem são, de onde vêm, por quê e quando ressuscitam. O dragão, Apocalipse 12:17. O dragão se ira contra a mulher e vai pelejar contra o restante da sua descendência. O dragão dá o seu poder, o seu trono e grande autoridade à besta que emerge do mar. Besta essa que será adorada em toda a terra por aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Essa besta vence os santos. Apocalipse 13, versículo 7. Apenas morrem esses santos, vão para o céu e são tão numerosos que não se pode contar. João os vê como que
quem vê um mar com tantos que são, né? Vi como que a areia do mar e tal, e ali os santos vestidos de branco, com ramos de palmeiras nas mãos. Apocalipse 15, versículo 2. Os santos da grande tribulação completam o número dos mártires que morrem por amor a Cristo. Está lá em Apocalipse 6, 11. Quando as almas daqueles que já tinham sido mortos anteriormente clamavam em grande voz a Deus por justiça, lhes é dado veste branca e dito para eles descansar por um pouco de tempo até que se completem o número daqueles que, como eles, também tinham que morrer. Os santos são mortos por decapitação, Apocalipse 24. Quando João vê as almas deles, serão mortos porque não adoraram a besta. Né? João, quando vê eles, ele os via mortos, porque não adoraram a besta, mas eles então vão reviver e reinar com Cristo por 1000 anos. 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 12, descreve que aqueles que vão adorar a besta são os que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Esses serão julgados em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, lá no final do tempo. Eles não vão ressuscitar exatamente como os demais, pois a Bíblia os chama de mortos. Já os santos da grande tribulação ressuscitam no final do 7º ano. Apocalipse 20, versículo 4, João vê a alma deles, depois os vê sendo vivificados para reinarem com Cristo durante 1000 anos. E assim, meus irmãos, eu termino mais um estudo gigante, enorme, mas eu creio que se ficou complicado, você escuta tudo de novo, né? Isso aqui eu já disse, eu repito, não é leite, não é coisa fácil de se deglutir, de se digerir. Tem que ir com calma, tem que ir com paciência, mas a partir do momento que você predispõe o teu coração para ler esse assunto, para aprender essa palavra, o Senhor te dá sabedoria, tá bom? E assim, consegui fechar a segunda-feira estudando com os irmãos, né? Mais um pouco da palavra. A única coisa que eu deixo aqui para vocês é a grande, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor, que é a paz que excede todo entendimento. Que vocês tenham uma semana abençoada. Até a próxima. E assim eu vou encerrando esse vídeo. Amém, amém e amém.